Fala, Fogão! O assunto que tem agitado as redes sociais nessa segunda-feira é a possível venda do Luiz Henrique para o Olympique de Marseille por cerca de 10 milhões de euros. O Botafogo já negou que tenha recebido qualquer proposta pelo jogador, mas sinceramente isso não quer dizer absolutamente nada. No futebol a gente sabe muito bem que o dirigente nega na hora do almoço a proposta e na hora da janta assinou lá a transferência à venda do atleta. Então o Botafogo nega, mas o site francês já sinaliza que o Botafogo vai aceitar a proposta. Inclusive o técnico deles, do Olympique de Marseille, o André Villas-Boas, deu até uma declaração dizendo que em breve poderia chegar um jogador brasileiro de 18, 19 anos. Enfim, vai dando sinais aí de que de fato a passagem do Luiz Henrique pelo Botafogo pode estar chegando ao fim. Mas o ponto central que eu quero levantar aqui não é nem a transferência, a possível venda do Luiz Henrique para o Olympique de Marseille. Inclusive, quando você assistir a esse vídeo, pode ser que essa transferência já tenha sido concluída. O ponto central aqui é a dificuldade que o Botafogo tem de vender as suas jovens revelações por um valor que esteja de acordo com a expectativa da torcida. E no caso do Luiz Henrique, que é um jogador de ataque, a gente está falando aqui de uma posição que é muito valorizada na Europa. O Luiz Henrique é um ponta, tem força física, velocidade, certamente vai ser lapidado lá na França, se for para o Olympique de Marseille, e pode vir a se tornar um excelente jogador. É um jovem com potencial. Só que o Botafogo vende muito mal as suas revelações, e não é de hoje. Só que isso tem uma explicação. Para alguns pode ser a questão da crise financeira. Só que para mim, sinceramente falando, a coisa vai muito mais além. Quando você tem dirigente que tem a cabeça que tem, porque os nossos dirigentes toda hora vêm a público para dar o seguinte tipo de declaração: o Botafogo está respirando por aparelhos, o Botafogo está na UTI, o Botafogo não tem dinheiro para nada, o Botafogo, se não tiver dinheiro novo, não vai nem ter como montar o time para o campeonato estadual. Enfim, os nossos dirigentes, eles sinalizam para todo mundo que a gente está numa situação deplorável. E se eu estou numa situação deplorável, por que algum time vai oferecer o valor que seria mais adequado para aquele atleta? É a mesma coisa se você estiver desesperado para vender um apartamento. Ah, eu preciso do dinheiro para ontem. Aí eu viro para o possível comprador e falo isso. Não, olha, eu quero 500 mil no apartamento, ele até vale mais, 800 mil de repente, mas eu aceito 500 mil porque realmente eu estou precisando muito desse dinheiro. E aí, se você tiver 350 mil na mão, vamos botar assim, só um exemplo aqui, você vai querer pagar 500? Não vai. Você já viu que eu estou desesperado para ter o dinheiro. Você vai chegar e vai falar, olha, eu tenho 350, eu te dou na mão 350. Você aceita vender dessa maneira? Ao invés de ser 500, você tem 350 agora, ou a gente vai ter que fazer um pagamento parcelado, você vai receber aos poucos e tal. Para quem está desesperado, qualquer valor importa. Essa é a realidade dos fatos. Então, quando o Botafogo, através dos seus dirigentes, vem a público falar que o Botafogo está na UTI, respira por aparelhos, que não tem dinheiro para absolutamente nada, que está asfixiado, que se não tiver dinheiro novo vai fechar as portas, todos os clubes do planeta que quiserem contratar um jogador do Botafogo vão oferecer muito abaixo do que seria o valor correto. A gente vendeu, por exemplo, o Rabelo por 3 milhões de euros para o Atlético Mineiro e a gente estava com o Pires na mão. Aí o Atlético Mineiro empresta o Gabriel para a gente por 2 anos, só que não. Porque na cláusula do contrato, o Atlético Mineiro, vendo o desespero do Botafogo, o que eles fizeram? Se o Gabriel fizer um bom campeonato, no fim do Campeonato Brasileiro a gente pode pedir a volta dele. E o Botafogo vai e aceita. A gente vende um jogador por 3 milhões de euros, que facilmente poderia sair pelo menos pelo dobro, 6 milhões de euros para cima. Tanto é que o Atlético Mineiro está pedindo 9, 10 milhões para vender o Rabelo, para o time que quiser contratar o Igor Rabelo. Então a gente vai ver mais uma revelação nossa ser vendida pelo preço certo por outro time, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Matheus Fernandes quando foi para o Palmeiras. A gente vendeu por preço de banana, o Palmeiras foi e vendeu por um preço acima. Aí vem o Montenegro depois dizendo que não, que a gente lucrou muito com a venda do Matheus Fernandes. Que o Palmeiras vendeu lá pelo valor dele, o Botafogo recebeu mais um percentual e que, pelo jogador que é, desvalorizando o trabalho que é feito na nossa base, pelo valor que é, a gente recebeu um bom montante aí pelo Matheus Fernandes. Então a gente tem dirigente que tem uma cabeça muito equivocada quando o assunto é venda de jogador. Só em termos de comparação, o Corinthians, asfixiado financeiramente, vendeu o Pedrinho, que não é essa joia toda que pintam, tá? Pelo menos na minha opinião. É um jogador que tem alguma qualidade, mas não é essa joia toda para jogar num grande centro europeu. Pelo menos até o momento que ele apresentou o futebol dele no Brasil, não era para isso, no meu entendimento. 20 milhões de euros na venda do Pedrinho. O Vasco, asfixiado financeiramente, vendeu o Paulinho por cerca de 20 também. Um bom valor. O Paulinho, que também não é um craque, tem o mesmo potencial no meu entendimento que o Luiz Henrique, tem características até muito parecidas, um jogador forte fisicamente, com velocidade, que parte para cima do adversário,
São jogadores, assim, em termos de características, que têm semelhanças, 20 milhões de euros que o Vasco vendeu. O Fluminense vendeu o Gerson por 17 milhões de euros na época. Aí vai o Botafogo, vende o Vitinho por 9,5, 10 milhões. E vai agora o Olympique de Marseille e pode levar o Luiz Henrique por 10 milhões. Então o Botafogo não sabe vender as suas revelações. As duas grandes revelações nos últimos tempos da fase ofensiva, que foi o Vitinho e o Luiz Henrique, podem sair pelo mesmo valor. E como o Botafogo não detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta, a gente ainda vai receber um valor muito inferior ao que vai ser de fato pago pela transferência. A mesma coisa aconteceu com o Vitinho e vai acontecer agora. Com o Vitinho era pior até, porque a gente tinha 30%, se não me engano, dos direitos econômicos dele. Em relação ao Luiz Henrique, são 40%. Já vai se configurar como a maior venda do Botafogo na história. Só que a gente vai receber 4 milhões de euros. 4 milhões de euros vai ser a maior venda por conta de cotação da história do Botafogo. Isso é uma piada de mau gosto. Então o grande X da questão aqui é cabeça de dirigente. Se eu sinalizo pro mercado que eu tô na merda, naquela merda de fazer gosto mesmo, o mercado, né, os outros times, vão oferecer qualquer coisa pra gente. A venda do Igor Rabelo com a vinda do Gabriel com aquele tipo de empréstimo sinaliza isso. A proposta do Olympique de Marseille para um jogador de ataque com potencial para se desenvolver no futebol europeu, 18 anos de idade ainda, um grande futuro aí pela frente, a gente receber 10 milhões de euros como proposta, porque o Botafogo não vai receber isso, vai receber 4, se for vendido por esse valor. Então a gente tem aí times que olham pro Botafogo e pensam, aquele jogador ali do Botafogo é interessante, hein? Olha, mas não precisa se preocupar em pagar muito não, porque qualquer quantia os caras aceitam. Estão ali desesperados para receber qualquer coisa. É essa a imagem do Botafogo pro mercado. E a gente precisa começar a mudar isso. Quando vier a transição para SA, essa transição saindo finalmente, eu espero que isso mude. Porque se a gente vai estar com as contas equacionadas, não vai ter mais motivo para o Botafogo fazer esse tipo de venda. De chegar e falar, 10 milhões? Não, o cara poderia ser vendido por 15, 16, 20 de repente, não sei. Porque é um jovem jogador. A gente está falando de um jovem jogador com muito potencial para se desenvolver. Não é qualquer atleta, não é um jogador, por exemplo, de defesa que vale menos naturalmente do que um atacante. A gente está falando de um cara de beirada, que é muito valorizado no futebol europeu, jovem, vai poder ser lapidado durante muito tempo lá, até porque se sair com 18 anos, o cara acabou de sair dos juniores. Então ele vai ter tempo para ser lapidado da maneira deles lá. Tem todo um contexto aqui, mas o Botafogo, com a cabeça dos dirigentes que tem, jamais vai conseguir vender um jogador por pelo menos 15, 20 milhões de euros. Você em sã consciência consegue visualizar essa situação? Com esses dirigentes que estão no Botafogo, sinceramente não. Então que venha a transição para SA, para que o Botafogo pare de querer vender os jogadores a preço de banana, tá? Quando a gente fala de um jogador de ataque, beirada de campo, forte fisicamente, com velocidade, que pode ser lapidado por um time europeu, que pode transformar esse jogador da maneira que ele bem entender, trabalhando ele não vale só 10 milhões. Mas para o Botafogo é o máximo que a gente tem conseguido. Enfim, é triste, o Botafogo não sabe vender suas revelações e a gente tem que começar a saber valorizar mais o trabalho de base que tem sido feito pelo time do Botafogo. Não dá pra gente vir a público, ficar desdenhando dos jogadores da base, ficar falando mal do jogador da base e pra dirigente, principalmente, falar que, olha, não, qualquer coisa tá valendo, o Botafogo tá desesperado, tá na UTI e qualquer merrequinha aí a gente já tá aceitando. Isso tem que acabar. E você, Fogão, concorda comigo que a cabeça dos dirigentes do Botafogo pesam muito mais no tipo de negócio que o Botafogo faz com outros times do que efetivamente o fato da gente estar asfixiado financeiramente? Tem tantos outros times aí que também estão com problemas financeiros e que vendem muito melhor do que a gente. Isso é cabeça de dirigente. Deixe sua opinião aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo. Clique em inscrever-se e depois ative o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.